noite a todos. Meu nome é Maíra, eu sou graduanda de bacharel em Educação Física aqui na UFSCar. Faço parte do Laboratório de Inovação e Empreendedorismo coordenado pelo professor Marx. E eu, junto com os meus colegas do laboratório, nós vamos apresentar os casos de sucesso aqui em inovação. E eu queria chamar para apresentar o primeiro caso o professor Mário Gaziro, da Universidade Federal do ABC. Obrigado. Já está com os slides aí? Pode colocar. Bom. Ok. Bom, o que eu vou falar para vocês aqui é a respeito de um projetinho antigo. Começou aqui na UFSCar, começou com o meu mestrado no Departamento de Computação. A princípio, quando eu comecei a fazer o mestrado, um antigo aluno do meu orientador tinha feito um pequeno scanner, um pequeno dispositivinho que hoje está bem comum, né, bem antes de ter os sensores de videogame. Né, mas no departamento eles tinham começado uma pesquisa com escaneamento de pequenos objetos em 3D, e o meu orientador, na ocasião, ele queria, né, que eu desse continuidade naquele trabalho anterior. Eu tinha alguns amigos na época que eram marombados, que viviam na academia, né, e eu percebi que eles viviam se medindo com fita métrica, de um lado, todo dia tem uma preocupação em medir tamanho de bíceps, tríceps e tudo isso. Aí eu sugeri para o meu orientador da gente fazer um scanner grande, né, aproveitar aqueles módulos pequenos que tinham se desenvolvido no DC, para poder tirar as medidas. Foi quando a gente procurou, na época eu procurei um professor aqui da Educação Física, eu não me lembro o nome dele, era um professor visitante que terminou o período dele, ele acabou voltando ele foi para a Universidade de Rondônia, para a Federal de Rondônia, acho que foi isso. Hã? Rosinaldo, esse mesmo. Faz tempo que eu estava querendo lembrar o nome dele, tem que falar com ele de volta. Ele mesmo, que bom, serviu, já ajudou muito. Faz anos que eu falo do scanner e eu não lembro o nome do Rosinaldo. É ele mesmo. Né? Foi o Rosinaldo que me chamou a atenção, falou assim, se você pretende construir um scanner que consegue tirar todas as medidas do corpo, né, se por acaso você conseguir medir o volume também, né, tem uma coisa muito mais interessante para medir, né, eu sou de computação e física, né, não sou da área de motricidade, nem de educação física, nem de física, né, mas foi o Rosinaldo que deu essa dica de ouro, que falou, se você conseguir fazer isso, né, a gente consegue medir a gordura, e que foi o que a gente fez. Né, pode avançar o próximo slide? Desculpa, tem aqui? Ok. Mas os vídeos você vai ter que tocar para mim, que os vídeos estão soltos. Tá? Aí, graças à dica de ouro do Rosinaldo, mais ou menos uns 10 anos atrás, né, um pouco mais, uns 11 anos atrás, eu não cheguei a repor, depois me passa o e-mail dele. Ele não sabe o que aconteceu, eu perdi contato, porque demorou muito, né, demorou uns 10 anos para a gente chegar nesse equipamento, né, que foi um scanner que vocês têm aqui, cadê o pontinho do laser? Embaixo. Está aqui. Essa primeira, ele não está mais assim, tá? Esse foi o equipamento que a gente finalizou, que foi o primeiro equipamento que a gente conseguiu fechar definitivamente o volume corporal. Né? Foram 8 anos aí de tentativas, tentando conseguir o volume corporal, mas a gente descobriu, infelizmente, que o corpo humano tem cerca de, uma pessoa de 80 quilos vai ter cerca de 80 litros de volume. E para a gente poder determinar a gordura com um erro aceitável, a gente, no meio da pesquisa, depois de 5 ou 6 anos, né, a gente descobriu que tinha que ter uma precisão de pelo menos 200 mililitros em 80 litros. Então a gente foi refazendo e refazendo. Meu mestrado terminou, a gente não conseguiu a precisão que precisava na época para conseguir avaliar a gordura. Aí eu terminei, fui seguindo carreira acadêmica, né, virei professor, coloquei meus alunos para continuar trabalhando com isso. Né, a tecnologia melhorou, os sensores melhoraram, a parte de cálculo melhorou um pouco, e a gente ficou tentando cada vez mais. E essa foi a primeira versão do scanner, não vou mostrar outros aqui, não tem muito tempo, né, onde a gente conseguiu usar mecanismos de precisão e conseguimos medir o corpo humano com essa precisão de 200 mililitros de volume. Isso aqui é um resultado típico eu vou mostrar um modelo em 3D rodando. Né? Aqui é a pessoa sendo escaneada, aqui é um modelo 3D dela, em cima desse modelo 3D não só a gente vai conseguir avaliar a gordura, massa muscular e outras coisas mais, como a gente consegue extrair alguns pontos de interesse. E hoje eu tenho alunos trabalhando em duas vertentes. Um que está fazendo análise postural, a gente consegue avaliar 42 patologias de postura, né, a partir do modelo 3D, né, em cima de um software de análise postural que a USP já tinha, que era o SAPO. A gente, praticamente, ao invés de usar fotos, a gente está estendendo o SAPO para um ambiente 3D, né, então fica mais fidedigno um pouco as medidas dos ângulos, tipo o ângulo Q do joelho, alguma coisa do gênero. Eu queria mostrar um videozinho meio curto, não sei se você precisa passar ele. Pode passar ele agora? Chama vídeo 1, naqueles vídeos que eu deixei para você em cima.
embebedado na palestra. Ele está na... Coisa que a gente aprende com o tempo é que ficar embutindo o vídeo em palestra é uma coisa que não é muito segura. Chega na hora, dá diferença de PowerPoint, de OpenOffice. Ok. Enquanto eles resolvem ali, tá? A gente fez uma versão de baixíssimo custo do scanner também. Eu não trouxe foto dele aqui, mas a gente está trabalhando numa versão com peças e componentes chineses agora. A ideia é conseguir fazer um equipamento completo por R$5.000. Aquele monstrengo que vocês viram ali foi relativamente caro. Custou R$150.000 para a gente para fazer aquele equipamento. Foi o projeto PIP FAPESP também. PIP fase 1, 2 e 3. Rápida e precisa. Informa, por exemplo, os índices de massa magra e o de gordura. Uma gordurinha ali, outra aqui. Quem não se incomoda com uns quilinhos a mais? Nem peso, pra não saber. Para andar, para fazer qualquer tipo de coisa, a gordura pesa. De qualquer jeito, gordura não é bom. A senhora já parou para pensar o quanto de gordura tem no corpo? Não, eu sei que tem, agora quanto que tem, eu não sei. Não quer nem saber? Não, eu só quero que acabe. Preocupa, pressão alta, colesterol, essas coisas, faz mal. Esta preocupação é importante por causa da saúde, mas agora saber a quantidade exata de gordura no corpo ficou mais fácil. Um pesquisador da USP em São Carlos criou este aparelho, que faz um mapeamento completo em apenas 30 segundos. O equipamento funciona como uma copiadora. É preciso estar com roupas leves para passar pelo teste. A máquina dá uma volta em torno do paciente e tira fotos. Nos primeiros 7 segundos, a pessoa tem que prender a respiração para o tórax ser escaneado. Os dados vão para este computador. A imagem em 3 dimensões permite uma avaliação do teor de gordura e também da postura. A ideia é usar o aparelho em academias de ginástica e em clínicas de fisioterapia. Embora existam outros equipamentos que meçam gordura, tá? Esse aqui é um método novo, tá? No qual ele é preciso e confortável. Esse método de avaliar a gordura utilizando técnica de scanner 3D é inédito no mundo. Nas mulheres até 59 anos, em média o percentual ideal de gordura não deve passar dos 23%. Ariane é professora de ginástica e veio conferir a novidade. Ela passou pelo exame e ficou surpresa com o resultado. Levei um susto. Na verdade, eu até admiro esse aparelho, porque ele é bem preciso mesmo, perto de aparelhos que a gente faz avaliações em academias. E achei super importante, mesmo assustando um pouquinho com o resultado. Ela ganhou um pouquinho mais de gordura porque ela não prendeu o cabelo, né? Nessa época a gente estava fazendo os primeiros ensaios para ver o quanto o volume do cabelo afetava na gordura, e aquele cabelo solto dela deve ter rendido para ela uns 2,5%, 3% a mais de gordura, né? É muito crítico, a gente tem que medir o volume com uma precisão muito boa, porque a gente precisa chegar na densidade até a terceira casa decimal. Aqui é o quarto exagero, tá? Aqui só para explicando como é que é o método, a gente não tem nada de novo, o que a gente faz é trocar o scanner 3D pelo tanque d'água, né, pelo método de pesagem hidrostática. Aqui a gente não é tão singelo assim de usar só a equação de Siri, na verdade a gente usa a massa muscular. No começo a gente começou usando só a equação de Siri, mas depois a gente descobriu que estava tendo bastante diferença, né, principalmente em etnias. O primeiro teste clínico que a gente fez, percebendo nitidamente que em japonês e afrodescendentes dava uma diferença grande. Aí foi aí que eu descobri por que afrodescendente não se dá bem nas Olimpíadas em natação, né, porque a densidade da massa muscular deles compromete a flutuabilidade. E a gente faz esse ajuste também. A gente faz ajuste da massa magra, né? A gente usa constantes de massa magra em função da idade, da etnia e do sexo, né? E ainda assim temos um pouquinho de problema. Isso daqui é um resultado recente. A gente fez um estudo com 200 pacientes aqui na Defísio, né, com a professora Audrey coordenou o estudo, e um aluno de mestrado que eu oriento fez a análise estatística. A gente pode ver aqui, isso foi comparado com o método de bioimpedância, né? Não são todos os 200 pacientes, né, porque tem paciente que não prende o cabelo adequadamente, tem paciente que não vem com a roupa adequada, então a gente tem que fazer uma triagem manual e selecionar ali quais são os que a gente pode usar ou não, né. Para homens, a gente acabou tendo uma correlação absurdamente boa, né, embora eu chamo a atenção aqui que não vale
tomem cuidado, os pesquisadores em geral, em ficar só na correlação. Normalmente a gente faz correlação e a gente faz pela mesma análise de Blonde e Altman também, porque a correlação tende a te enganar, te dizer que está tudo bem, né? A hora que você vai para o ambiente clínico mesmo, dá um monte de diferença. Aqui eu estava muito contente com 98% de correlação para homem e com 92% para mulher, né? E resolvemos ir para o mercado finalmente. Foi, sim, para a publicação é uma maravilha, 92% de correlação está ótimo para a publicação. Porém, para o mercado não. É isso que eu chamo a atenção, já que a ideia é vincular com o empreendedorismo, né? A gente teve muita reclamação, foram vendidos 3 equipamentos até agora, né? As vendas estão suspensas, eu não deixei mais a empresa, eles estão loucos, bravos da vida comigo, né? Porque fazem licença da patente, né? E eu suspendo venda até para o próximo ano, né? Eu suspendi as vendas porque 2 deles estão em espaço, usam bem pouco, né? E um deles está numa academia, numa academia lá de Brasília, que tem uma clientela bem específica, né? São esportistas mesmo de profissão, inclusive tem alguns atletas que lutam em MMA, que participam dessa academia. Então, para esse pessoal, eles têm em geral, os atletas eles sabem quanto que é o percentual de gordura deles, assim como sabem a idade, né? Quantos anos você tem? Você tem 37? Não, 38. Quanto você tem de gordura? Eu tenho 12,5, com o método tal, usando outro método ganho um pouquinho mais. Quando eu acordo, se eu não me pesar, então gordura para eles é tudo. Então, esse foi o nosso teste de fogo, né? E colocando nessa academia, o que a gente percebeu foi que essa variação louca para cima e para baixo de mulher não foi aceitável lá, de maneira alguma, porque por mais que a gente possa errar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, comparado com outros métodos, né, para mulheres estava acontecendo lá que num dia a gente errava 3%, errava assim não, comparativamente falando com os outros métodos que eles tinham por lá, um dia estava uma época do mês estava 3% acima ou 3% abaixo, né, e aí procurando o pessoal da Defísio aqui, a gente jogou a culpa agora no período menstrual, né, na questão do hormonal. O que a gente está começando a fazer agora é um novo estudo de validação, porque infelizmente naquele estudo faltou a gente fazer uma perguntinha para as avaliadas, que qual foi a data da última menstruação. Se tivesse perguntado isso, ia ter salvo um estudo de... Salvo não, só serviu para a gente publicar, mas ainda não chegou onde a gente quer. Você vê, vem demonstrado que isso, convidado para demonstrar como caso de sucesso, ainda não é um caso de sucesso, está quase entrando no mercado, a indústria está louca para fabricar bastante, né? E eu estou segurando um pouquinho, porque acho que a gente vai resolver por aqui, né? O próximo teste grande que nós vamos fazer agora, a ideia é avaliar qualquer mulher que quiser avaliar, a gente não vai proibir ninguém de avaliar, mas a gente vai separar em grupos, né, na hora de fazer a análise dos dados. Eu estou muito interessado nesse primeiro grupo aqui, nas mulheres que fizeram a avaliação logo depois, imediatamente após a menstruação, no período imediatamente após a menstruação, e até 7 dias depois, tá? Porque tem um nível baixo de progesterona e de líquidos associados. Eu não sei também quanto tempo demora, né, a hora que baixa o nível de progesterona, quanto tempo demora para baixar o nível de líquido. A gente não tem muita noção disso também. Mas com uma perguntinha a mais no questionário vai resolver muito a vida. Uma outra coisa que a gente não fez quando a gente fez o primeiro estudo aqui, há 2 anos atrás, a gente não fez uma avaliação de etnia, não colocou no questionário a etnia, que era uma coisa simples, né? E meu bolsista teve que sofrer semanas a fio ali, porque ele tinha que abrir o modelo 3D colorido, e pelo modelo 3D ele tinha que definir se a pessoa era japonesa, branca, hispânica, negra, afrodescendente, olhando só para o modelo, e corria mais erros. Então, quando vocês forem fazer o seu questionário de pegar dados, pegue tudo que puder, mesmo que você achar que não vai usar agora, no futuro você pode querer precisar de algum dado novo que não vai ter. Aqui, era para ter mostrado, você está com aquele modelinho 3D aí? Bom, que já fica naquela tela que depois vai para o vídeo. Depois a gente tem mais um segundo vídeo. Ele vai mostrar um modelinho 3D de uma cheerleader que a gente fez lá na UFBC. Isso não foi feito com um scanner novo ainda, tá? A gente recebeu umas peças novas da China, eu juntei as peças e fiz a aquisição. O UFBC lá em São Paulo, na Universidade Federal de Santo André, parece que está na Universidade Americana, né? É bem engraçado. Logo no pátio principal da universidade, às quartas e sextas, ficam as meninas treinando cheerleader lá, parece que você está nos Estados Unidos, né? E a gente escaneou uma das cheerleaders só para mostrar. Isso aqui, o ambiente do fundo é virtual, vai ter uma palestra que vai falar um pouco de virtual aqui, jogos, né? Então, esse é um resultado simplesinho, né, da gente fazer um escaneamento rápido. Lógico que ela não dá para calcular gordura, porque estava com excesso de roupa. Pode mostrar o segundo vídeo agora. Vídeo 2. Tá acabando, tá, gente? Só tem mais esses dois vídeos curtos e a gente termina. Aos 11 anos eu sofri um acidente numa máquina agrícola, trabalhando com meu avô, onde eu amputei meu braço esquerdo, num nível bem alto, próximo ao ombro, né, mas eu preservei o ombro ainda.
o scanner 3D é capaz de reproduzir o corpo humano e suas peculiaridades. Dentro de suas funções, ele consegue captar a porcentagem de gordura corporal e patologias. Além disso, estamos trabalhando na possibilidade de reproduzir membros de pessoas que nós possuem. O scanner 3D, como ele consegue fazer um modelo muito similar ao meu braço ou de qualquer outra pessoa, ele vai trazer bastante funcionalidade e qualidade de vida. O modelo 3D do seu corpo é enviado para a fábrica que vai construir a prótese, né? Com isso, a prótese já é feita sob medida, está na fábrica, evitando assim que sejam feitos e realizados ajustes póstumos depois de construído. Para chegar nesse aparelho que a gente vê hoje, tivemos que passar por diversas etapas de desenvolvimento, usando aparelhos que podem ser encontrados até mesmo nas casas atuais. Temos 3 sensores, onde esses podem ser encontrados até mesmo nos jogos eletrônicos hoje em dia. Basicamente, a pessoa sobe sobre a plataforma giratória, girando 360 graus, e assim o computador consegue captar a imagem tridimensional da pessoa. Além da ajuda dos alunos, o projeto contou com a parceria do governo e empresas, tá? O governo dando financiamento para a pesquisa, tá? E as empresas que auxiliaram no projeto mecânico dos sistemas utilizados. O mais interessante é que toda a população vai ter acesso a essa tecnologia, tanto nas academias quanto nas clínicas de fisioterapia. Ele é um avanço para a ciência, porque ele consegue realizar um sonho de qualquer pessoa como eu, que tem necessidade ou teria necessidade de um membro com funcionalidade como o original, como o seu. Então a qualidade de vida da gente vai aumentar bastante. Já pode tocar outro vídeo que é curtinho também, eu falo dos dois na sequência. Do Hospital das Clínicas, em São Paulo, começaram a testar o implante de próteses desse tipo. A impressora 3D trabalha há mais de 20 horas sem parar. A impressão pode parecer lenta, mas quando tiver terminado, estarão prontos um dorso e uma palma da mão para formar uma prótese para amputados. O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do ABC e o Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Esta professora de física adaptou um programa da África do Sul. O trabalho começou quando a equipe do hospital encontrou um amputado disposto a ser voluntário. Toda terça-feira a gente vai no Hospital das Clínicas e encontra com ele. Um dedo não está legal, a gente volta, imprime aqui, volta lá de novo. Esse é um trabalho meio que de formiguinha. Mas em 8 semanas a prótese ficou como ela está aqui. Ricardo perdeu as 2 mãos num acidente de trabalho. Desde então, em sessões de fisioterapia, testa a nova mão que um dia irá ganhar. Em casa, sem a prótese, busca maneiras de se tornar independente. Às vezes eu pego uma carteira e tal, aí eu vou lá, consigo abrir ela assim e ficar para poder tirar o dinheiro, contar também, às vezes eu fico mexendo assim. Então a gente vai, o cérebro vai mostrando, né, o que você pode fazer, né? Estas 2 próteses são as convencionais que existem no Brasil há muitos anos. Entre os amputados que recebem estes tipos de próteses, o índice de abandono é de mais de 90% em menos de 6 meses. O principal motivo disso é o peso delas. Esta pesa mais de 600 gramas. Esta pesa mais de 800 gramas. E esta não pesa nem 300 gramas. O custo dela é muito baixo e a confecção é rápida e fácil. Então, a gente colocando nos primeiros dias vai revolucionar um pouquinho a vida dos pacientes. Com a prótese, Ricardo vai conseguir novas pequenas vitórias, fundamentais para qualquer pessoa. O meu nome é o principal, né? É minha identidade, né? Bom, vocês veem uma prótese muito simples, né? Normalmente eu não gosto de mostrar vídeos que eu não apareço, esse vídeo não é meu, esse é da professora Khan, que é da Unifesp, da UFBC, né? E agora eu estou começando a trabalhar com o grupo deles, a gente já montou um scanner 3D para eles lá, simples, né? Onde eles vão escanear os membros, né? As pessoas amputadas, e isso vai auxiliar muito no projeto da prótese, porque cada pessoa tem um certo tipo de amputação, e aí o que eles tinham que fazer era ficar fazendo vários modelos, e até eles chegavam até a fazer uma tentativa de criar em 3D o membro, usando fotogrammetria, mas era muito rudimentar. E agora eles já estão passando a usar o nosso scanner. Continuando aqui. Acho que já mais do que passei meus 10 minutos. Tá? Só queria mostrar aqui o nome das pessoas que já trabalharam com isso até hoje. Né, aqui da UFSCar tem a professora Audrey, tem mais as alunas dela. E é só isso, gente. Tá bom? Muito obrigada, professor Mário.
Eu vou chamar agora o professor Alexandre, do Laboratório de Visualização Científica, Imersiva, Interativa e Colaborativa do Departamento de Computação da Federal. Tudo bem, boa tarde. Dr. Marques, muito obrigado pelo convite para agradecer o evento. Em homenagem ao Dr. Mário, por favor, coloca a foto, aquela foto que está separada. Quando ele estava desenvolvendo a pesquisa dele, incentivou bastante o meu trabalho, estava começando o doutorado. Em uma das ocasiões, estive lá no departamento do ICMC para fazer a volumetria, o scan 3D. E realmente foi impressionante os dados na época, que batiam muito com os dados que já eram de meu conhecimento. Eu não lembro se tem a data aqui, maio de 2013. Foi o período que já estava indo para protótipo. Começando a funcionar bem nessa época. Isso. Melhorou bastante lá para cá. A gente usou equação de Singer para você. Podia ter usado uma densidade da massa magra em função da sua idade. Já tinha a informação mais acurada. Pode voltar, por favor. Bom, pessoal, eu sou formado aqui em Educação Física por essa universidade, então fico bem à vontade, tanto na própria UFSCar quanto aqui no departamento do C7. Fiquei os últimos 6 anos aqui participando do programa de pós-graduação em biotecnologia, que é um programa que foi formado num caráter muito específico, que é voltado para o empreendimento e para a inovação desde o início. Então, a gente tem esse tipo de disciplina e prevê-se que parte das nossas pesquisas possam chegar à sociedade, de alguma forma. Esse trabalho foi apresentado esse ano num congresso de realidade virtual, onde a gente utiliza o sensor de reconhecimento de gestos, que é o mesmo que o Dr. Mário utilizou, mas aplicado com algumas aplicações na área da saúde. Então, eu vou inverter o processo, vou apresentar primeiro a equipe para enfatizar a necessidade de ter realmente uma equipe multidisciplinar. O coordenador do laboratório, ele é engenheiro de computação, Dr. Trevelin. Eu faço doutorado em biotecnologia, o Diego, doutorado em computação, Gustavo, mestrado em computação, Dr. Marcelo fazia pós-doutorado em computação na época, e o Dr. Nivaldo é fisioterapeuta, responsável pelo laboratório de recursos terapêuticos. O site do nosso laboratório e é a página de um laboratório que é denominado como sendo uma mini cave. Uma cave, de forma geral, é um ambiente imersivo, colaborativo, para se explorar as diversas potencialidades da realidade virtual, tanto na área de educação quanto na área de treinamento. Aqui, algumas das aplicações. Essa foi a primeira, um jogo de quebra-cabeça, a gente denominou Gestury Puzzle. A gente passou, não vai rodar os vídeos. Tem um play em cima do vídeo, não? Era para rodar já automaticamente. Mas se não for a mesma versão do Office, talvez não vai rodar. Bom, tudo bem. Todos esses programas a gente já submeteu à Agência de Inovação para registro da propriedade intelectual. Esse especificamente foi desenvolvido para que o controle seja feito a partir dos membros superiores e possibilite você explorar o membro superior em todos os planos e todos os eixos possíveis. Esse Gestury Chair, a gente desenvolveu ele pensando em cadeirantes, então o controle é feito para, se a pessoa estiver na posição sentada, utiliza só o membro superior, rotação de tronco, e rotação de ombro e flexão e extensão de cotovelo. A gente escolheu controlar o jogo do Pac-Man simplesmente por ter uma relação direta com as pessoas que sofreram esse tipo de lesão. Geralmente está relacionado com acidentes automobilísticos entre as idades de 20 a 30 anos. Como era um jogo relativamente muito famoso, na verdade, na década de 80, e atualmente quem tem próximo de 30 anos nasceu na década de 80, haveria uma certa sensação de nostalgia, a pessoa ficaria
mais animada de estar interagindo. A gente apresentou esse trabalho em eventos de atividade física adaptada. O Gestory Chess é um controle de um jogo de xadrez. Então, a gente explora o paradigma Dual Task para estímulo motor e cognitivo simultâneo. Eventualmente, funciona para quem sabe jogar xadrez, para ter esse estímulo cognitivo. Para quem não sabe, o jogo ensina. Alguns dos jogos foram desenvolvidos no próprio laboratório e outros a gente utilizou da base do Ubuntu, que a gente pode entrar no código e alterar na forma que for necessário. Então, requer estímulo motor e cognitivo simultâneo. A diferença foi que, ao invés de controlar de forma livre com o membro superior, a gente criou uma coordenada 00 quando você dá o primeiro touch. Quando faz o primeiro movimento de touch, cria virtualmente no espaço uma coordenada 00. E a partir daquela coordenada, se você se deslocar o membro centímetros para a direita, por exemplo, o mouse fica incrementando na interface para a direita até você voltar para o 00. Isso permite que pessoas que têm uma limitação muito grande de movimento possam controlar não só o jogo, mas o computador em si. Ele consegue entrar numa pasta, entrar no Windows e realmente navegar, onde for possível, navegar com o mouse. É possível controlar um teclado virtual, mas seria inviável do ponto de vista de prática, né? E o Gestory Maps, que é o que a gente acha que funciona, tem maiores aplicações. A gente controla o Google Street View, tem a possibilidade de entrar em qualquer local que foi previamente registrado pelo Google. A gente apresentou uma perspectiva para desorientação, para quem sofre de desorientação espacial. Então, a pessoa sai de casa, geralmente o idoso, e se perde no meio do caminho, indo para algum local que ele gostaria de ir próximo da casa dele. A ideia era que, em casa, ele pudesse simular esse trajeto antes de efetivamente ir para a rua. Ele controla o aplicativo a partir dos membros inferiores. É o único que controla a partir dos membros inferiores. Então, ele simula uma caminhada estacionária e, se tiver uma diferença de 15 centímetros de altura entre uma patela e outra, gera um comando para avançar no mapa. Se houver necessidade de entrar em alguma rua perpendicular, no início a gente fazia abdução de 90 graus de ombro, mas a gente entendeu que o controle não era efetivo. A gente acabou trocando aqui por rotação de tronco. Então, se o ombro chega próximo da linha mediana do corpo, você começa a girar e a hora que você volta para a posição original, ele para. Possibilitando explorar o mapa. Está limitado à banda larga da internet, porque faz download das imagens em tempo real. Isso é uma limitação. A partir disso, a gente está correndo atrás, a gente está desenvolvendo uma spin-off do próprio laboratório, que chama-se Kinematic Life. Além desses jogos voltados para o usuário, a gente está tentando desenvolver, já tem um protótipo funcional de um software que faz a mensuração de amplitude de movimento, amplitude e velocidade. É uma relação entre o laboratório e o programa de pós-graduação. A agência de inovação está nos ajudando bastante com relação à proteção de propriedade intelectual. Recentemente, a gente começou a participar de uma pré-aceleração com a Baita em Campinas. Eles fazem esse processo de passar da spin-off para a startup. No início, a partir de 2012, a gente começou uma colaboração muito forte com um CEPID financiado pela FAPESP, mas da Unicamp, que pesquisa plasticidade cerebral, de forma geral. O CEPID chama Brain. E o próprio pessoal da Unicamp nos colocou em contato com o Eldorado, que é um instituto de pesquisa e desenvolvimento em software e hardware. Então, a gente deve levar esse protótipo realmente a transformar ele num produto comercial. E, recentemente, a gente fechou uma parceria com a USP, e eles vão utilizar em idosos e fazer alguns testes de mapas voltados para Parkinson, alguns pacientes com Parkinson. No nosso laboratório aqui no departamento de computação, a gente não tem acesso a esses pacientes, então é muito importante essas parcerias com os grupos que têm acesso aos pacientes de forma geral. Existem essas duas colaborações são colaborações que realmente estão em andamento e foram aprovadas recentemente pelo Comitê de Ética para serem iniciados testes com os pacientes.
existem outras colaborações aqui na própria UFSCar com o Departamento de Terapia Ocupacional, Gerontologia e Fisioterapia e o de Educação Especial, só que eles ainda estão em redação de projeto e ainda não foram submetidos ao Comitê de Ética. Não termina aqui agora que começa o nosso trabalho para transformar isso num produto na verdade. A gente ainda deve continuar pesquisando para desenvolver esse programa, que é um programa que oferece informações de amplitude de movimento. A gente espera transformar isso num laboratório, levar para as clínicas as informações que um laboratório de biomecânica pode oferecer. E a gente está preocupado em transformar, em que esse programa rode em um computador de baixo custo. Então, esse é o que a gente tem no laboratório, um computador de 8 cores, e esse é um teste, um computador de apenas 2 cores, com menos de 1 GB de memória RAM. Ele roda no limite máximo, mas está próximo de um computador convencional. Para finalizar, a médio prazo, a gente está estudando, a gente vai iniciar os estudos com o pessoal de Campinas de plasticidade cerebral, tanto com EEG como com espectroscopia de infravermelho funcional. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Que nós, como pesquisadores, não necessariamente no ambiente acadêmico, apenas os curiosos, a partir de reflexões, temos as ideias, e a dificuldade agora é transformar essa ideia em capital, e que esse capital volte, de alguma forma, de onde saiu as pesquisas, de onde saiu esses trabalhos. É lógico que a divisão com as agências de inovações, na minha forma de ver, não é a forma mais justa. Tem todo um cálculo de porcentagem para chegar nos valores, mas os autores acabam ficando, de certa forma, bastante pouco motivados a fazer esse tipo de processo. Era isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Alexandre. Para dar continuidade, eu chamo a professora Marcela Sene Fiorese, do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos. Então, boa noite. Como a Maíra já me apresentou, sou Marcela. Para quem não me conhece, eu sou da 3ª turma do curso de Educação Física da Universidade Federal de São Carlos. Por assim dizer, podemos dizer que eu tenho um patrimônio, né, aqui da universidade. Eu sou patrimônio, né? Eu fiz minha iniciação científica no laboratório, que hoje é coordenado pela professora Ana Cláudia. Saí, fui fazer mestrado na bioengenharia com o professor Cliquet, com a aplicação da educação física, né, de exercício físico para lesados medulares, né, avaliação de esforço. Depois eu voltei para fazer o doutorado em ciências fisiológicas, também na educação, com a professora Ana Damos, na educação física. E atualmente eu faço parte do grupo de ótica e desenvolvo meu pós-doutorado num tema que me é muito familiar. Eu gosto muito desse tema, eu trabalho com esse tema desde a graduação, que é a obesidade. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que é chamado Projeto Novas Perspectivas Terapêuticas na Obesidade, onde faz parte a minha pessoa, um outro aluno de doutorado, um aluno de doutorado, que é o Antônio, que não está presente hoje, mas estou representando ele também, que faz o doutoramento dele aqui na biotecnologia, e a doutora Fernanda, que faz o pós-doc dela, junto com o professor Nivaldo Parisuto. Bom, rapidamente, todo mundo sabe que a obesidade hoje é uma epidemia global e deixou de ser apenas um aumento do tecido adiposo, um acúmulo excessivo, e passou a se tornar um ponto inicial que desencadeia uma síndrome metabólica. Ela é capaz, por si só, de desencadear uma série de doenças associadas e que gera um quadro muito sério para esse indivíduo. O principal tratamento da obesidade, então, por ela ser uma desordem do balanço energético, é trabalhar com o balanço energético, gastando mais através de atividade física, consumindo menos através de educação alimentar. Os esforços mundiais para o combate dessa doença
né, dessa doença que já é considerada uma doença inflamatória subclínica crônica, que agora é o nome que está se dando para a obesidade, não está sendo suficiente. Os esforços que estão sendo feitos, tanto com prática de atividade física, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, terapias ocupacionais, fisioterapia, ainda assim não responde de maneira efetiva na manutenção dessa doença. Os esforços, na maioria das vezes, conseguem que a pessoa perca o peso, chegue a uma situação menos agravante do quadro inicial, dependendo do quadro inicial, mas e a manutenção desse problema? Então, as recidivas do reganho, né, que é uma palavra horrível, mas é o que se usa, do retorno ao peso e até mais do que o inicial, tem falhado. Mas por quê? Existem vários motivos, e o principal motivo que nós observamos ao longo dos estudos que nós observamos é o tempo que se leva para perder o peso necessário para as mudanças fisiológicas acontecerem. Então, às vezes, a pessoa precisa passar 1 ano treinando, fazendo exercício, e aí, ao fim desse ano, ela consegue chegar ao peso que ela tem, e ela fala, cansei, não quero mais fazer mais nada. Porque ficou 1 ano treinando. Se a gente conseguisse acelerar esse processo, de alguma forma, enganando o nosso metabolismo, ou então fazendo um upgrade nesse metabolismo, por que não? Se não for um método invasivo, vale a pena. Nesse sentido, então, nós temos a fototerapia. Para mim, foi uma grata satisfação descobrir que a fototerapia que ocorre, que a ação da luz sobre o metabolismo energético vai ajudar, então, por meio de mecanismos químicos, vão promover, então, a ativação, a mudança ou ativação de estados redoxos do componente da cadeia respiratória de elétrons mitocondrial, com atuação principalmente na citocromo C, oxidase, e na ADH desidrogenase. Eu fiquei pensando, tinha visto já o trabalho da Fernanda, os resultados positivos que ela observou, em relação principalmente a processos inflamatórios da celulite, né, que a celulite é um processo inflamatório. Então, eu fiquei pensando no que isso poderia acontecer. Mas isso não surgiu do nada, surgiu a partir de uma pesquisa experimental desenvolvida pelo Antônio, e nós percebemos que os animais, e aquela pesquisa que a Lili mostrou, a publicação, que os animais tiveram melhoras na composição corporal e também efeitos sistêmicos. Redução de colesterol, redução de triglicérides, melhora nas enzimas oxidativas. Então, nós pensamos, por que não aplicar isso em pessoas? Se há uma segurança, por que não? Então, a gente considerou que o exercício também é um fator de alteração estrutural e metabólica na mitocôndria, citando a presente pessoa. A fototerapia poderia, então, ser associada ao exercício como meio de potencializar a utilização das vias metabólicas. A gente sabe que nosso corpo tem um limite de resposta fisiológica. Então, a gente dá o estímulo, o corpo se adapta, nós chegamos a um máximo de resposta. Então, para a gente promover uma outra resposta, nós temos que aumentar o estímulo ou mudar o estímulo. E isso, quando se fala de obesidade, é muito complicado. Porque você já está falando para a pessoa comer de 3 em 3 horas, comer menos, fazer 3 vezes por semana. Daqui a pouco não tem mais dia para ela fazer exercício a mais. Ela tem que mudar o treinamento. E nós sabemos que hoje, no mercado das academias, é muito complicado o professor ficar ali do lado, incentivando, acompanhando se ela está fazendo o exercício do jeito mais adequado, estimulando para que ela faça o exercício e que continue fazendo quando ele não está por perto. Então, nós resolvemos fazer essa associação. Então, o objetivo do nosso projeto geral foi verificar o uso do laser terapêutico associado ao exercício físico sobre a composição corporal, parâmetros bioquímicos e clínicos, como citocinas, hormônios, neuropeptídeos, e também na expressão gênica de algumas citocinas e hormônios. Só para abrir um parênteses, esse projeto é uma parceria entre a Universidade Federal, a USP e a professora Ana Damaso pela Unifesp, e também pela uma empresa a qual a professora Ana Damaso criou, chamada Weight Science, que dá uma assessoria em projetos
que visam a perda o emagrecimento, melhora da qualidade de vida de pessoas obesas. Então, o projeto, hoje, nós temos essa... Onde é a luz? Do lado? O B. Uma etapa que já foi concluída, onde foi aplicado exercício do tipo concorrente. É o de baixo? Muito bem. Obrigada. Exercício concorrente, que foi modelado 30 minutos de exercício aeróbio, com frequência cardíaca de 60% a 75% do máximo, em esteira, e exercício resistido de 30 minutos, de periodização ondulatória com descanso ativo, realizado 3 vezes por semana durante 16 semanas. Esse modelo já foi aplicado com adolescentes obesos na Unifesp, junto ao Instituto do Sono, um modelo que já foi testado e comparado com outros modelos de periodização, e o qual obteve os melhores resultados. Foram mulheres de 20 a 40 anos, com IMC de 30 a 40. E a etapa que está ocorrendo agora, que eu falo agora, é agora mesmo, porque hoje está ocorrendo, já, eu estou aqui, mas o projeto continua, né? 60 minutos de atividade aeróbia, em esteira, de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima, controlado por mim, individualmente, o tempo todo. Então, a gente percebe, se a gente vira as costas para ir ao banheiro, elas diminuem a velocidade da esteira, tira a inclinação, e aí sai da zona alvo de treinamento, e aí quer ter a resposta fisiológica, mas não acontece. 3 vezes por semana, durante 16 semanas. Inicialmente, elas fizeram teste de esforço em esteira, passaram por uma avaliação de questionário muito ampla. Esse questionário verificava qualidade de vida, sono, inquéritos alimentares de 24 horas, de 1 ano, para ver o estilo de alimentação que ela tem, pela nutricionista que nos dá assessoria. Então, a Weight Science nos fornece um atendimento multidisciplinar com uma psicóloga, um médico, uma nutricionista, aí a educadora física, na presença da professora Ana, que fazem a avaliação inicial dessas mulheres. Elas fazem exames clínicos vinculados à Unimed, então elas vão até o laboratório com a guia, fazem os exames, levam para o médico, liberados pelo médico, através do teste de esforço e pelas avaliações clínicas, nos critérios de inclusão e exclusão que nós usamos, elas estão aptas para fazer o exercício. O exercício é feito numa academia, na verdade, é um espaço de um personal que nós locamos, então só elas estão lá naquele período, o que deixa elas muito confortáveis, porque elas têm muita vergonha, e elas fazem o quê? No presente momento, esteira, e anteriormente, esteira e musculação. Após o exercício, a sessão de exercício, nas 3 vezes por semana, é feita a aplicação da fototerapia. Além disso, nós temos palestras para orientação nutricional e nós estimulamos a interação social através de atividades físicas extras. O ano passado, as meninas participaram da Volta USP, nós fizemos uma parceria com uma academia, levamos elas para fazerem aulas de zumba, de outras atividades. Houve muita resistência, porque elas têm muita vergonha de ir para um ambiente de academia, que só tem gente bonita, malhada, sarada. Ninguém está ali para ficar bonito, porque todo mundo já é bonito, é isso que elas falam para a gente. Então, é um incentivo para elas saírem do casulo também, quando acabar o projeto. Os parâmetros usados da fototerapia: um comprimento de onda 808, frequência contínua, uma potência de 100 miliwatts, densidade de 60 watts. O tempo de aplicação, que é o que mais interessa, foram 16 minutos em média, sendo 8,3 minutos por cada lado. Aonde nós escolhemos para serem aplicados a fototerapia? Nos principais músculos do corpo, no quadríceps, no abdômen e na parte posterior, no bíceps femoral e no glúteo. Estimulando, então, assim, o músculo, para que o músculo ficasse mais ativo, e as mitocôndrias, como a fototerapia tem esse efeito de aumentar o tamanho das mitocôndrias, aumentar a atividade das enzimas, proporcionar para elas uma diminuição na fadiga, uma melhor resposta metabólica após exercício, principalmente no período de recuperação.
Aqui é o protótipo que foi desenvolvido pelo LAT, o laboratório que a Lili mostrou. Aqui é a aplicação em uma voluntária. Então, as placas. É claro que todo protótipo tem os seus defeitos, né? A placa não é maleável. Existe a necessidade dos emissores ficarem em contato numa determinada posição com a pele. Então, nem sempre todos os 16 emissores estavam em contato da maneira adequada, mas a gente tentava otimizar. Uma vez que nós tínhamos mulheres que pesavam 69 quilos e mulheres que pesavam 120 quilos, ou que tinham uma circunferência abdominal de mais de 1 metro e outras menos. Ou mulheres que tinham o abdômen já formando o avental. Então, a gente tinha essas dificuldades, mas a gente passa isso, como é um protótipo, para que esse protótipo seja melhorado. Então, aqui os resultados da primeira etapa do exercício concorrente. Em relação ao delta da gordura, então, quanto foi perdido de gordura total, que nós avaliamos, eu esqueci de falar, através de uma bioimpedância de 8 pontos, que usa 6 frequências diferentes para avaliar a composição corporal. Então, essa bioimpedância ela tem uma correlação de 75 com a densimetria óssea, e ela também nos dá a informação da gordura visceral em área, com uma correlação matemática também de 0,75 com o ultrassom. É um equipamento que foi desenvolvido no Japão, ele chama Embody, o modelo que a gente usa é o 720. Ele é muito interessante, ele é muito sensível à variação de água. Depois o professor vou conversar com o professor para você ver aquele período menstrual, isso realmente é fato, tá? Então, nós observamos que o grupo tratado com a fototerapia diminuiu 9% da gordura total nas 16 semanas, 9% de gordura corporal. Se 5% de perda ponderal de peso já gera um efeito fisiológico positivo, imagina perder 9% de gordura. É muita gordura. É 9% em relação ao seu peso inicial. Em relação ao grupo Sham, nós tivemos, então, um grupo placebo, doía no coração, mas tem que ter, né? Que perdeu 4,67%. Já em relação à gordura visceral, o grupo da fototerapia perdeu 8,5% da área da gordura visceral, em comparação com o grupo Sham, que perdeu 4,5%. E, em relação aos parâmetros clínicos, nós observamos uma redução no ROMA, no índice de resistência à insulina, de homeostase de 38% no grupo tratado com a fototerapia, e o grupo que recebeu o placebo, 20,91%. E em relação à concentração de leptina, a redução no grupo da fototerapia foi de menos 28%, quase 29% de redução, enquanto em correlação ao grupo Sham, 4,5% em média. Isso é muito importante, porque a resistência insulínica e a resistência leptínica, elas atuam contra o processo de emagrecimento. Então, geralmente, as mulheres precisam tomar o metformina para poder diminuir a resistência, para poder, aí sim, conseguir emagrecer. Então, houve essa melhora também no quadro clínico. E, finalmente, eu peço desculpas que eu só trouxe poucos resultados. Nós temos resultados de citocinas inflamatórias, anti-inflamatórias, muitos resultados que a gente tem, mas eu selecionei os principais, assim, os mais que destacam mais para essa primeira etapa que já foi concluída, e para a etapa atual, que nós estamos em 8 semanas, já passamos da 8ª semana, a redução do delta da área da gordura visceral. Nós já temos uma diferença do grupo fototerapia, que está fazendo tratamento agora só com exercício aeróbio, de 8,54% comparado com o grupo que só recebe o Sham. Eu gostaria de agradecer e lembrar, deixar depois no meu e-mail, mas eu vou ficar até o final. Quem quiser entrar em contato, pegar meu contato, é isso. Obrigada. Obrigada, Marcela. A gente vai ouvir agora o professor Kleber Andrade, do grupo de Mecatrônica do Departamento de Mecânica da ESC.
Bom, boa noite a todos, né? Eu sou Kleber Andrade, sou orientado pelo professor Glauco Caurim, né, da ESC USP, em São Carlos. Nós começamos um projeto de reabilitação usando games em 2010, ok? Eu sou formado em computação, fiz mestrado lá na USP na parte de veículos inteligentes, depois eu uni meu hobby, que eu sou desenvolvedor de games desde os 11 anos de idade, no meu tema de doutorado, que começou em 2011. E meu caso com games é desde os 3 anos de idade que eu jogo games por aí. Então a gente vai falar um pouco de jogos eletrônicos aplicados em reabilitação. Não tem tanto resultado ainda clínico, porque vai começar aí os processos clínicos ano que vem, com a doutora Valéria, que entrou no grupo recentemente, onde ela vai estar levando isso para os hospitais. Então, o grupo, antes da doutora Valéria entrar, era formado pelo meu orientador, um pós-doutorando que é o Leonardo, eu e a Viviane, onde ela trabalha com sensores de câmera térmica para poder analisar o estado da pessoa em algum determinado momento. Alguns mestrandos que trabalham com tanto análise de dados, análise de força, entre outros pontos aí, e graduandos que entram e saem do laboratório a todo momento, onde eles usam os sensores que a gente desenvolve em seus trabalhos de TCC ou iniciação científica. E aí eu começo sempre as palestras de games falando o que é game, porque é legal saber, né? Então, um pouco sobre o que é. Então, o Izinga, em 38, vai falar que game é uma atividade voluntária, independente dele ser digital ou não. Ok? Ninguém vai jogar aí porque é obrigado a jogar. Então, não adianta você colocar seu paciente lá, se ele não gostar do game, ok? Ele vai jogar o game como se fosse uma sessão tradicional de terapia, ele vai ficar lá desgostando dela e assim por diante. Ok? Então, ele tem um limite de espaço e tempo, ok? E ele vai ter regras, vai ter diversas regras lá, algumas regras podem ser modificadas ou não, e elas são obrigadas para você chegar num fim. Esse fim pode ser legal para ele vai ficar mega feliz porque conseguiu cumprir o objetivo, ou muito triste porque falhou em algum determinado momento. Okay? Então, todo game vai ser composto de um sentimento, seja você jogando contra alguém que você vai perder, okay? Em algum momento você vai perder de fato, porque nem sempre você ganha. Okay? E os games não podem ser assim. Só ganhar, só ganhar, só ganhar. Okay? E eles vão te levar a um sentimento, esse sentimento aí de uma consciência de ser diferente da vida do cotidiano. Então, o pessoal geralmente leva para o escapismo. Né? Se a pessoa está jogando lá, você começa a falar com ela, acender a luz, depois você pergunta, você viu fazendo tal coisa? Ela vai falar, não, nem vi, eu estou jogando aqui. Okay? A atenção dela está totalmente naquele mundo virtual e ela está presa nele. Isso daí vai acontecer de fato, onde nós vamos ver jogadores normais, que não são pacientes, jogando algum jogo de corrida, e ele vai estar virando junto com o joystick numa curva, okay? Porque ele acha que tem que virar, ou ele vai estar jogando um jogo de tiro, onde o tiro vem na direção dele, ele desvia do tiro, okay? Então ele fica inteiramente imerso naquele mundo 3D. E isso daí é o que a gente tenta fazer com os games de fato, okay? Que é a parte de imersão. E a motivação de um game é totalmente intrínseca, vai depender, é claro, se a pessoa gostou daquele tema, se a história do personagem chamou a atenção dela, se os desafios estão compatíveis com o nível de habilidade dela, que é esse ponto importante que a gente leva em consideração nos nossos projetos. Fazendo uma análise dos jogos existentes, do que existe para reabilitação hoje em dia, a gente leva aí o primeiro videogame, né, o Nintendo Wii, que em 2007 foi para o hospital pela primeira vez que um videogame entra no hospital de fato, e ele tem 2 acessórios clássicos, que é o Wii Remote, que é o controle básico dele, que o pessoal faz muitas adaptações, às vezes prende com elástico no braço, coloca 2 para poder tentar medir angulação, coloca preso no corpo e vai fazendo algumas adaptações para a pessoa jogar. Sendo que, se você fizer um movimento pequenininho ou grande, para o controle tanto faz, ok? Porque ele faz uma triangulação e o jogo não foi projetado especificamente para essa reabilitação. Então, você está jogando boliche lá, tem o pessoal que não sabe e vai fazer aquela mega força para jogar boliche. O pessoal que sabe só faz isso. Vai funcionar da mesma forma. Ok? Então, são jogos que não são preparados para essa parte de reabilitação. E os jogos de balança que foram criados para a parte de fitness. Ok? Então, muitas clínicas e hospitais vão tentar fazer adaptações e aí vão levar em consideração, geralmente, o score do game. Né? E aí eu estava batendo papo justamente com o Luciano, colega meu, que às vezes você está jogando e por um fator de sorte, você, mesmo sendo ruim, acaba tendo um score maior do que teu amigo que é melhor que você.
tem mais habilidade naquele momento. Isso pode acontecer, porque o score foi feito para avaliar certas coisas do game e não avaliar a tua reabilitação. Ok? O Xbox One aí com o Kinect. Então, o Kinect ele vai tentar fazer essa interface natural, né? A gente viu casos aí usando o Kinect nos trabalhos do pessoal para mover o jogo de quebra-cabeça, até mesmo no scanner futuro lá dos alunos do professor, que estava usando o Kinect para escanear a pessoa 3D, e o pessoal começa a fazer também adaptações, coloca para a pessoa pisar numa bolinha, coloca ele em cima de uma outra coisa para promover um desequilíbrio, e assim por diante. É claro que todos os sensores, independente do que a gente queira, ok? Por mais caro que eles sejam, todos possuem erros por diversos fatores. Esses erros no game tanto faz, ok? Porque você está jogando, se ele mediu 1 metro de deslocamento ou 1 centímetro de deslocamento, o game foi feito para ele deslocar, e assim você joga, se diverte normalmente, mas também nada específico à reabilitação. E muitos trabalhos também acadêmicos aí, e até mesmo de clínica, utilizam webcam no próprio computador, alguns dispositivos diversos aí, né? Alguns sensores inerciais plugados no corpo para a pessoa deslocar e fazer movimentos, e até mesmo o uso de robôs aí, que em 2010 eles foram recomendados pela Associação Americana do Coração, ok? E eles tiveram aí o nível A na classificação, né, que é um dos mais altos, e nos ambulatoriais aqui, classe 1 e 2, somente para a parte de membros superiores, que a parte de membros inferiores, eles ainda não recomendam o uso de robôs. Onde, na verdade, o robô ele vai funcionar igual um joystick qualquer, ao Wii ou o Xbox, porém ele vai ter um feedback em cima do movimento da pessoa. Então, você consegue também auxiliar o movimento e até mesmo dificultar o movimento daquela pessoa e tirar medidas mais precisas, dados os motores e sensores que tem nele. Okay? Então, geralmente eles são todos acoplados em games. Existem basicamente 3 grandes empresas aí que vendem robôs hoje em dia: a Emotion, a Rocoma e a Armeu. A maioria dos games dessas empresas são games com que a gente chama aí de bem retrô, bem estilo Atari ainda, sendo que hoje em dia o pessoal, qualquer celular hoje em dia tem um jogo bem mais bonito e elegante do que os jogos geralmente desses robôs. Ok? E aí o laboratório, então, em 2010 a gente começou a pesquisa de montar toda uma estrutura que pudesse suportar tudo isso. Então nós temos desde os robôs que interagem com os games, que nós desenvolvemos tanto o robô quanto os games. Todos eles possuem um sistema adaptativo, que é o meu tema de doutorado. Então, em vez de você ter milhões de parâmetros a serem configurados pelo terapeuta, o terapeuta não configura nenhum parâmetro, esses parâmetros são adaptados por algum algoritmo. A gente pode plugar sensores externos, todos eles vão para a mesma base de dados, e essa base de dados vai para um sistema que fica na clínica, um sistema online, onde basicamente vai servir de gerenciamento dos pacientes daquela clínica. Tanto para pacientes que vão usar o robô, usar o sistema, ou não vão usar, podem também estar gerenciando os seus pacientes lá. Nós tivemos um primeiro experimento em 2010, que foi quando o laboratório começou. Ok? Deixa eu ver. Esse aqui eu não vou colocar o vídeo, não. Aí nós fizemos um primeiro algoritmo utilizando redes neurais que adaptava a velocidade da bola de um jogo de ping-pong clássico. Esse jogo de ping-pong era jogado por 2 pessoas, cada pessoa utilizando um sistema diferente. Eu acho que é até legal para mostrar alguma coisa que não existe. Pode rodar o vídeo para mim aí, fazendo um favor? Depois a gente corta o vídeo. Porque aqui nós temos, basicamente, a gente roubou a perna do exoesqueleto do professor Adriano, que a perna, a gente pegou ela lá, falando, vamos colocar para jogar. E aí a gente estava jogando com a perna do exoesqueleto, e a Gisele Ito, que fez mestrado na época lá, que é fisioterapeuta, que desenvolveu junto com o Ricardo esse outro sistema protótipo, jogava também com a raquete. Então a gente tinha o Pong. Então a gente tinha 2 tipos de problemas diferentes, um de perna e um de braço, jogando o mesmo jogando o mesmo jogo de forma competitiva. Então isso era interessante porque tira o som, porque só tem rock and roll. Então assim, é uma coisa interessante porque nós preparamos o ambiente para que todos os jogos suportassem qualquer tipo de entrada.
Então, a gente está em parceria com o pessoal da UNB também, do professor Antônio, onde a gente está usando o mesmo jogo que a gente fez junto com o FES, para poder fazer o movimento. Então, aqui a gente tinha um protótipo da perna lá do exoesqueleto deles, que usava para fazer o movimento do tornozelo aqui. Esse tinha uma resistência de 1 kg, então a pessoa tinha que aplicar 1 kg de força lá para poder movimentar esse suporte. O Bruno aqui estava jogando com o lado direito e o Ricardo que estava jogando com o lado esquerdo do mesmo jogo. Então a gente tem ele recebendo inputs diferentes de robôs diferentes, suportando no mesmo jogo aí de forma colaborativa, e eles não necessariamente precisam estar no mesmo ambiente também, porque ele tem suporte online, igual aos jogos de hoje em dia. Pode cortar o vídeo, senão o tempo ali é rápido. Bom, aí a gente aplicou um algoritmo adaptativo, então ele ficava variando as velocidades da bola conforme as sessões de jogo. Todos os testes foram feitos somente com voluntários até hoje, porque o protocolo a doutora Valéria está nos ajudando a desenvolver e futuramente vai ser aplicado no hospital. Na sequência, a gente fez um jogo chamado Downhill Race We Go, aí, que era basicamente carrinhos de rolemã descendo uma pista, e a gente jogava tanto com o robô quanto pessoa usando o teclado também. Roda o outro vídeo aí, fazendo um favor. Então, nesse caso, a gente pensou assim, a gente só tinha robôs de input, e aí a gente pensou, bom, quando a pessoa vai para o hospital, geralmente ela vai acompanhada de alguém, pessoa que tem AVC, paralisia, qualquer coisa, vai acompanhado de uma outra pessoa, e geralmente essa outra pessoa fica parado lá, fica sentado, sei lá, batendo um papo com alguém, e assim por diante. Então a gente colocou a pessoa para jogar normalmente, a pessoa que está com o problema, e a pessoa jogando, também a pessoa saudável jogando contra ela. É claro que o algoritmo adaptativo vai dar uma privilegiada para a pessoa que tem a deficiência lá, porque todos os dados são armazenados, e depois você tem que entrar lá, tipo, sou fulano de tal, e aí ele vai pegar os teus últimos dados da base, e aí vai continuar a partir deles a dificuldade para você. Cada dificuldade é independente para cada um e afeta no final do jogo. Então, todos os algoritmos adaptativos aí, eles também têm alguma base de cálculo que vai levar em consideração a quantidade de movimento que a pessoa fez, a amplitude de movimento dela no início da sessão, entre outras coisas métricas que a gente decide colocar lá como itens capturados, distância de erro do item e outras métricas aí que vai depender do trabalho que a gente está desenvolvendo. Pode cortar. Então, depois a gente fez um outro jogo colaborativo, onde cada jogador jogava com um lado como se fosse uma tábua aqui, um campo, um jogador mexia no eixo X, o outro jogador mexia no eixo Z, e eles tinham que colaborar para capturar todos os itens, depois ir passando de fase e assim por diante. Todos esses jogos hoje em dia anteriores aqui foram protótipos, a gente abandonou todos, porque apesar de estão lá congelados em alguma versão, mas eles não entram no nosso projeto futuro. Nosso projeto futuro está sendo iniciado primeiro por esse jogo, que é o The Catcher, um dos mais bonitos que a gente está desenvolvendo aí. Aqui passa por toda a fase de ideia deles, como que a pessoa joga o game inicialmente. Tem alguns bonequinhos que a gente anda fazendo também para poder ver o personagem em 3D, de fato. Aqui é um dos processos de desenvolvimento com o antigo Esquilo, mostrando para vocês desde o sketch do personagem, a modelagem dele, o mapeamento de textura, a animação dele, que seguem todos os processos igual ao desenvolvimento de um filme, sendo bem complexo o desenvolvimento de qualquer jogo. Nesse jogo foi aplicado um algoritmo de aprendizagem por reforço, onde cada coisa que acontece no ambiente pode dificultar ou facilitar o game para aquela pessoa, tendendo a aumentar a dificuldade da pessoa, porque existe um gráfico de fluxo do Csikszentmihalyi, bem antigo, que ele define que se o jogo estiver muito difícil, a pessoa desanima, e se o jogo estiver muito fácil, a pessoa também desanima daquele jogo, porque ele é muito fácil. Okay? Então, essa é uma das dificuldades dos games, principalmente comerciais, porque vai ser difícil você conseguir padronizar essa dificuldade para aquela pessoa. E outros jogos, como Happy Fish, e assim por diante. A última consideração é que os jogos aí tem que ter uma equipe bem multidisciplinar, desde
programadores, arte, música, os caras de matemática, de interface, de educação, de fisioterapia. A gente consegue fazer jogos para parte motora ou cognitiva. A gente também está atuando na parte de educação aí com jogo de imunologia atualmente. E eles não é um processo simples, apesar de a gente falar, jogo é brincadeira, ele é bem complexo. Um jogo chega a demorar aí de 3 meses a mais de anos para serem desenvolvidos. Ok? Então, muito obrigado. Muito obrigada. Eu convido agora a professora do Departamento de Terapia Ocupacional, a professora Alessandra Rossi Paulilo. Funcionando. Boa noite, meu nome é Alessandra, eu sou mestre e doutora em bioengenharia pela USP, sou terapeuta ocupacional formada aqui pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente eu sou pesquisadora do grupo de ótica do IFISC na USP e também sou docente do DTO aqui da Federal. Eu vou partilhar um pouco com vocês a experiência que a gente teve no projeto Osteoartrose, contando um pouco o caminho que a gente trilhou, desde a pesquisa, a montagem dos laboratórios, até chegar no produto final que vai ser comercializado. A gente sabe que o número de idosos está cada vez maior, né, e a previsão é que em 2025 nós tenhamos 32 milhões de idosos no Brasil. Isso faz com que haja uma mudança, né, nos paradigmas em saúde, sendo que o nosso maior desafio não é mais que as pessoas sobrevivam, mas que elas vivam com qualidade de vida. Um comprometimento bastante frequente é a osteoartrose, que é prevalente em toda a população mundial, e no Brasil ela é responsável por aproximadamente metade das consultas nos consultórios de reumatologia. E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, mais a pessoa envelhece, maior a chance de vir a desenvolver a osteoartrose. Atualmente, não só os idosos estão tendo comprometimento de osteoartrose, mas as pessoas jovens e adultas também estão, cada vez mais cedo, desenvolvendo os sintomas e os quadros clínicos da osteoartrose, comprometendo, né, o seu dia a dia, gerando impacto social e econômico significativo. A osteoartrose, então, é uma doença crônica, degenerativa, que compromete as articulações, né, e ela gera muita dor, comprometimento da funcionalidade, onde a pessoa tem alto índice, né, de dependência para a realização das atividades de vida diária. Compromete várias articulações do nosso corpo e as que geram maior déficit, né, na independência e autonomia, a mão, quando comprometida, e os joelhos, que limitam a marcha. E dentro desse contexto, né, e a demanda, né, por busca, que havia também no grupo de ótica por pessoas com quadros álgicos, né, e doenças crônicas, nós fomos buscar, né, como a tecnologia, né, pode ser uma alternativa para solucionar os problemas de saúde e não só isso, gerar produtos de qualidade. Nós utilizamos, então, no projeto de osteoartrose, duas técnicas bastante clássicas na USP, que é o uso do laser, da luz quanto recurso terapêutico, e do ultrassom. Nós temos, então, como já foi comentado, né, em momentos anteriores, os efeitos terapêuticos da luz no nosso corpo. E um que é bastante interessante no caso de pessoas com osteoartrose é a ação anti-inflamatória e analgésica da utilização do laser, com aumento da microcirculação e da síntese de colágeno, que vem de encontro às necessidades das pessoas que possuem a osteoartrose. O ultrassom, ela é uma forma de onda mecânica, né? E ocorre, então, a energia vibracional transformada em energia molecular, com vários efeitos terapêuticos também, que vêm de encontro às necessidades das pessoas com osteoartrose.
ele ajuda a diminuir a inflamação e a dor, e assim vai favorecer o aumento da amplitude articular, da temperatura tecidual, do fluxo sanguíneo, da força muscular e da osteogênese. Existem vários tipos de ultrassom, né? Os mais comuns são a utilização do ultrassom contínuo, do pulsado, e aí a gente pode selecionar quando utilizarmos o efeito térmico ou não, de acordo com a fase da doença. Então, a nossa maior motivação para o desenvolvimento desse projeto foi favorecer a qualidade de vida das pessoas com osteoartrose, né? Nesse momento, então, a gente pretende apresentar o projeto de osteoartrose e o desenvolvimento desse novo dispositivo até chegar na patente e na próxima comercialização. Nós fizemos vários estudos. Até chegarmos na parte clínica, foram aproximadamente 2 anos de pesquisa, né? E fizemos também estudos em animais. Então, parte desse processo do desenvolvimento do produto contou com a utilização do laser e ultrassom associados, porque na literatura nós tínhamos que essas duas técnicas eram utilizadas de maneira individual. Nós encontramos um estudo só na literatura, para a consolidação de fratura óssea, que utilizava a associação dessas duas tecnologias, né? E aí nós fomos estudar, então, né, o que aconteceria quando a gente associa o laser e o ultrassom com tantos efeitos terapêuticos positivos, né? Nós fizemos esse estudo, então, com fratura, associando o laser e o ultrassom, e nós tivemos um resultado bastante positivo em relação à utilização das tecnologias associadas sobre a densidade de conectividade. Então, a arquitetura óssea, a qualidade do osso, do calo ósseo dessa fratura, quando utilizada a tecnologia associada, foi melhor que as técnicas individualmente. A interação fotoacústica, que é do que a gente está falando agora, ela não é nada nova, né? Desde 1880 já existem estudos sobre a interação fotoacústica, mas basicamente a utilização dela predominantemente ocorre na aquisição de imagens médicas. E então, para a área de reabilitação, os estudos são bastante escassos, né? E como eu falei para vocês, esse estudo na parte de fratura, e a partir daí a nossa inserção também nessa área. Depois nós fomos estudar não só, né, a parte óssea, mas também o tratamento da dor, onde nós observamos que os camundongos que foram tratados com a associação do ultrassom e do laser, né, tiveram menores contorções em relação ao grupo controle e às técnicas individuais. Então, o efeito analgésico, né, a analgesia das tecnologias associadas acabou superando as técnicas individuais. A partir daí, então, nós fizemos alguns acompanhamentos piloto e, a partir daí, foi, então, iniciado o processo de patente da utilização dessas tecnologias associadas. Então, foi desenvolvido pelo LAT, né, o laboratório da USP, que já foi comentado, o desenvolvimento, então, do protótipo do equipamento que utiliza um transdutor de ultrassom associado a 4 lasers para ser utilizado na área de reabilitação. Eles podem ser utilizados tanto individualmente, quanto associados, né, no modo pulsado, no modo contínuo. E nós temos, então, já a patente desse dispositivo. O novo equipamento, então, no momento, esse é um protótipo, tem essa aparência, né? A gente pode observar aqui o transdutor do ultrassom, com os 4 lasers em torno. E esse também é um desenvolvimento da técnica, porque antes a gente fazia a reabilitação utilizando a ponteira do laser, utilizado para odontologia. Então, até a gente cobrir toda a área de dor, né, era um processo bastante demorado. Então, né, com esse novo cabeçote, com essa manopla, a gente consegue cobrir uma área maior e, assim, tratar o paciente de maneira mais rápida.
Nós, então, depois de todo esse processo, fizemos algumas medições e fomos para o estudo clínico. O estudo clínico foi aprovado pelo Ministério da Saúde, pelo CONEP, pelo Comitê de Ética, e temos também, né, o Clinical Trials. Então, o projeto Osteoartrose e Tecnologia foi um projeto realizado com mulheres de 60 a 80 anos de idade, com osteoartrose nas mãos, e nós utilizamos 3 grupos. O grupo placebo, onde o equipamento estava desligado, o grupo tratado só com equipamento e o grupo onde nós associamos exercício resistido, né? O projeto teve a duração de aproximadamente 3 meses, foram realizadas uma sessão por semana, e essa sessão durava aproximadamente 15 minutos de aplicação, né, em cada mão, com osteoartrose, o que otimizou bastante o processo de reabilitação. Nós tivemos uma resposta bastante positiva em relação à funcionalidade, onde houve uma redução significativa do tempo de execução de atividade, pegar objetos pequenos, né, pelas mulheres tratadas com a Associação das Tecnologias, com esse protótipo, e, a partir da algometria, nós constatamos um aumento significativo do limiar da dor para o grupo tratado com as tecnologias associadas, né, em comparação ao grupo placebo, onde as áreas mais avermelhadas são as de maior dor. Aqui nós podemos, então, perceber que houve redução da dor. Em decorrência a esse trabalho, nós temos algumas publicações já desse semestre. E esse nosso caminho longo, né, percorrido até aqui, a partir dos estudos de experimentação animal, nós constatamos, então, resultados positivos utilizando a associação das técnicas, laser e ultrassom. Em relação ao estudo clínico, as pacientes tiveram alívio da dor, apresentaram melhor funcionalidade das suas mãos, o que vai gerar um impacto favorável na realização das atividades de vida diária, na funcionalidade, consequentemente na qualidade de vida, né? Diante, então, desses resultados obtidos, nós propomos uma nova terapia não farmacológica, não invasiva, que associa o ultrassom e o laser para a reabilitação de osteoartrose nas mãos. E esse produto será comercializado. No momento, estamos em fase de ensaios e testes de bancada para aprovação da Anvisa. E a estética do produto ainda vai ser melhorada para a futura comercialização. Eu agradeço, estou disponível para maiores esclarecimentos depois. Obrigada. Passo a palavra agora ao professor Luciano Lúlio, do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Automação e Simulação do Departamento de Engenharia Mecânica da USP. Muito obrigado. Boa noite, senhores, senhoras, não tão senhores, não tão senhoras. Agradeço inicialmente ao convite do professor José Marques. Bom, pelo título, é uma abrangência maior do que um caso de sucesso, um caso de estudo. Na realidade, é um set, é um conjunto de casos de sucesso que inicialmente foram empregados, foram implementados de forma acadêmica e através de parcerias e redes de colaborações com outras empresas, o fomento disso gera produtos finais. Um pouco do acadêmico profissional, eu sou engenheiro eletricista e computacional de formação, com mestrado em engenharia mecânica e doutorado em andamento, engenharia mecânica também, pela Escola de Engenharia de São Carlos. No profissional, eu atuo como professor e orientador na rede estadual, pela FATEC, nos campi de São José do Rio Preto e Catanduva, e também pela rede privada, pela Unip, em Araraquara e São José do Rio Preto. Essa relação de projetos acadêmicos, com os vários níveis e tipos de deficiências, visual, auditiva, física, reabilitação e tratamento, ela vem coincidindo com uma necessidade dos projetos de graduação, principalmente os voltados à engenharia elétrica, computacional, mecânica e mecatrônica,
com uma implementação, uma integração maior à interdisciplinaridade por área. E com essa acepção, fica mais visível que essas aplicações têm um fomento mais usual, mais palpável, aplicacional, do que puramente científico. Então, também a ideia é prover essas soluções de forma acadêmica, científica, com rigor mais técnico, mas, ao mesmo tempo, gerando conceitos de aplicação comercial. Os objetivos, obviamente, de acordo com todas essas deficiências, essas abrangências às pessoas com deficiências, são vários. E o foco, inicialmente, era atender às aplicações voltadas à alfabetização e comunicação de pessoas com a deficiência auditiva e visual, e aproveitando, obviamente, que essa interação tem um cunho mais social, também aderir à aplicação pela locomoção. Obviamente, existem normas, diretivas, leis, regras que devem ser respeitadas, devem ser pormenorizadas até pelos órgãos públicos e privados, mas nem sempre são. E, com isso, tem esse gap que surge a necessidade dessas aplicações voltadas aproveitando esses modelos e interagir de forma mais direcionada, específica. Aqui são os projetos acadêmicos. Inicialmente, esse aqui é um dos projetos que nós fizemos com orientação voltada para a locomoção de deficientes visuais. Essa interação vem desde 2010. E a análise inicial era fazer um complemento, um auxílio, não uma substituição, por parte da pessoa que detém essa deficiência, auxiliando ela a locomoção. A dificuldade nesse caso não era nem a adequação dos sensores utilizados. Nesse caso, era previsto que a adequação deveria ser corpórea, analisando os pontos bases de junções. E, com isso, também verificou-se essa necessidade da disposição trilateral e com um sonar dedicado a essa instalação no centro peitoral. Por quê? A base dessa implementação, ela centraliza no complemento voltado aos mecanismos já existentes, que no melhor caso é a bengala para o cego ou deficiente visual. Essa interação, então, surge não de uma forma mais técnica, mas agora de uma forma científica, porque não basta apenas identificar o sinal correlacionado desses sonares pela volta da ecolocalização, que é o efeito Doppler, mas também discriminar e dimensionar esses sinais, retirando todos os tipos de spikes, ruídos, sinais espúrios, e centralizando níveis de intersecção dessas voltas dos sinais da ecolocalização, provendo uma maior abrangência de locomoção do usuário. E, com isso, ele citou-se como o pontapé inicial, dando margem a outras aplicações, que, no caso, se tornou o implemento desse outro dispositivo, também aplicado a deficientes visuais, que, ao passo que, quando você aloca essa unidimensão da alocação de dois sonares em volta à cabeça, o usuário ele consegue dimensionar agora também as localizações que ele gera nos seus movimentos. Então, os movimentos que ele consegue realizar girando a cabeça, ele consegue identificar melhor o que de obstáculos tem ao seu redor e, novamente, como um complemento e não substituição, gera uma margem de resultados maior para ele desviar desses obstáculos. Outra aplicação que nós fizemos também, agora voltado também para deficiente visual, mas não mais para locomoção, mas como forma de aprendizado, era gerar uma base de instituição alfabética para que ele pudesse aprender a linguagem Braille. E a dimensão disso relacionava com a forma como que ele poderia se comunicar com uma rede computacional, no caso um computador, provido aí de alguns algoritmos, algumas técnicas que pudessem gerar todas essas dimensões relacionadas aos sinais auditivos e, obviamente, fazer esse processamento. Inicialmente com análise estatística, baseada
por exemplo, na Fourier e depois, posteriormente, na Wavelet, discretizando essa classificação e depois passando esse sinal num código ASCII para a célula Braille. Então, ele poderia identificar, por exemplo, quais caracteres foram ditos, foram falados e quais foram discretizados através das agulhas da célula Braille. Com isso, ele conseguiria discretizar de uma forma um pouco mais pormenorizada a relação dos caracteres sem a identificação de outros sinais que pudessem atrapalhar, como os alfanuméricos também. A gente aproveitou esse trabalho, que gerou algumas publicações, e começou a interagir esse módulo eletromecânico de uma forma mais aceptiva com outras abrangências de deficiências. Então, esse módulo eletrocomputacional, que no caso é para deficientes visuais, para aprendizado Braille, nós fizemos também uma continuação desse trabalho, agora para interagir com os dois lados das deficiências, também aplicando para o deficiente auditivo. Porque hoje existem muitas formas pedagógicas, principalmente voltadas à surdo-cegueira, que provém essa interação de comunicação entre um surdo e um cego. Mas não existe uma forma de comunicação para surdo-cego in loco, que não seja in loco. A ideia era fazer o quê? Uma análise referencial de sinais gesto-visuais, que no caso o deficiente auditivo vai usar, é a Libras. Existe um processamento de sinais, melhor ainda, existe um modelo de sistema de visão computacional, que é mais completo do que simplesmente aplicar processamento de sinais. Obviamente, passado desse ponto, são feitas correlações de classificação, reconhecimento de padrões e adequação desses sinais para discretizar quais serão enviados ao outro módulo e, consequentemente, o cego ou deficiente visual possa interagir com o surdo ou deficiente auditivo. É estranho falar surdo ou deficiente auditivo, cego ou deficiente visual, mas tem essas diferenças devido às relações que eles podem provir, ora pela nascença, ora por algum problema por acidente e assim por diante. Então, esse trabalho especificamente está gerando mais uma série de publicações, não mais voltadas para congressos, mas voltadas para revistas, pela magnitude que ele está abrangendo. Por ser era de nível de iniciação científica, passou a ser de TCC, de projeto de conclusão de curso, e como ele atende também todas essas bases técnicas, como aplicação de gradiente de contorno para segmentação, histograma, reconhecimento de key points por SIFT, RNA, assim por diante, tem uma abrangência mais científica em volta dele. Esses são os da área de deficiência visual e auditiva. O tempo está acabando. A ampliação agora desses projetos, não mais para deficiências auditivas e visuais, adequa-se aí agora à reabilitação para os deficientes físicos, né, a motricidade. Um deles que nós fizemos era a construção de uma cadeira de rodas motorizada em que o seu sistema de transmissão mais o seu sistema de inclinação proviam ao usuário, ao deficiente físico, uma estabilidade durante a sua locomoção para ambientes irregulares e desestruturados, onde você pode encontrar alguns planos que podem ser modificados. A ideia anterior, inicial, era realizar isso para transpor degraus, subir e descer, né, aclives e declives. Mas a acepção mais prática disso era prover uma locomoção mais linear e transpor esses obstáculos naquele ambiente. E uma outra que a gente já está em andamento também, nesses 3 institutos, fomenta aí uma base de aplicação em volta ao que o professor Kleber, amigo meu, também trabalha com a parte de articulações, né? E unindo a isso aos jogos eletrônicos, é uma base instável de pré-estabilização posterior de membros inferiores e quadris que provém ao usuário
terapias físicas de identificação auxiliadas por jogos computacionais. Nesse caso, por exemplo, a gente já não tem algumas identificações provindas pelos detalhamentos do projeto, porque ele já foi encaminhado ao INPE. Então, por isso, e exatamente por essas concepções da realidade funcional, técnica do projeto, é que a gente não consegue ainda demonstrar. Mas a base existe de acordo com os níveis associados aos grupos de pesquisa. Então, tem um grupo de pesquisa voltado para a base mecatrônica, que é a plataforma instável, para o desenvolvimento de jogos, para a associação dessa interface, para a comunicação, para a eletrônica embarcada. Então, são vários conjuntos de grupos de pesquisa trabalhando no mesmo projeto. Os resultados científicos e técnicos, acadêmicos, envoltos a todos esses projetos, na realidade são 27 projetos. Eu tentei fazer uma condensação dos que são mais relacionados, como os 2 primeiros, a locomoção do deficiente visual, os 2 segundos, deficiente visual e auditivo, e os 2 conseguintes, a deficiência motora. Então, foram publicados nesses vários congressos, alguns deles, pela sua abrangência, magnitude e tal, foram selecionados para publicação em revistas, journals. Aquele, por exemplo, Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, o CONEM, ele foi selecionado como capítulo de livro pelo Symposium Series in Mechatronics, pelo Journal da BCM, os 2 journals da Revista Eletrônica de Iniciação Científica da SBC, e assim por diante. Inclusive, esses 2 eventos que tivemos aqui na UFSCar no ano passado. Outros também são associados mais de forma técnica pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Então, eles já são mais envoltos puramente da aplicação técnica e não da aplicação científica. E os nossos parceiros, colaboradores que fomentam isso, deixando essa margem mais experimental e mais aplicacional, são esses vários centros, associações, institutos, dessas 4 cidades que eu estou envolto aí, Araraquara, São José do Rio Preto, Catanduva e São Carlos, onde institucionalizam a emancipação desses projetos como produtos finais. Tá? Acho que no mais atende a essas diretivas de todos os projetos. Quando eu disse que eram os 27, e essa condensação dos 4 primeiros, é porque ela é uma integração de acordo com o nosso núcleo de pesquisa aqui no LACE, pela Unesp, em São José do Rio Preto, pelos 2 campi da FATEC, pelos 2 campi da Unip. E o meu contato, obviamente, primário aqui é pela USP, mas o meu doutorado não tem nada a ver com isso. Então, é um pouco mais de insanidade você paralelizar esses projetos com o doutorado, mas faz parte. Muito obrigado.